Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre aspectos ligados à semântica e ao gênero jornalístico. Espero que vocês estejam atentos, acompanhando a aula e fazendo as anotações que julgarem necessárias. Bom, vamos falar sobre o espaço do leitor em jornais, revistas e sites, e também sobre antonímia e homonímia, aula destinada aos alunos do sexto ano do ensino fundamental. Galera, é importante que vocês façam as anotações. Bom, vamos começar falando sobre o gênero jornalístico. O jornal tem diversas partes que o compõem. E uma dessas partes, um desses pedaços que compõem o jornal, seja ele escrito ou falado, né, ele é destinado ao cidadão comum. Todo jornal e revista precisa criar esse espaço, ou seja, uma seção destinada exclusivamente para a opinião do autor, tá? Então, esse espaço nós vamos conhecer. Né? A gente, quando vê a primeira capa, né? Essa aqui é a primeira capa de um jornal impresso, um jornal impresso, a gente pode perceber que temos aspectos, temos seções ligadas a aspectos políticos, esportivos, né? Notícias diárias, e baseada nisso daqui, em uma dessas manchetes, desses assuntos, nós vamos ter uma seção dedicada ao leitor. Essa seção dedicada ao leitor vai ser a possibilidade de interação que o jornal vai dar ao leitor. O primeiro, né, um dos mais utilizados veículos que são utilizados, uma seção destinada ao leitor, um espaço, é a carta do leitor, ou simplesmente cartas. Todo jornal, pessoal, existe uma seção dedicada às cartas. Alguns trazem carta do leitor escrita, outros jornais trazem somente cartas, mas o importante é sabermos que é uma seção, é um espaço destinado ao leitor, para que ele faça um elogio ou uma crítica daquela matéria que foi publicada no jornal. Aí vocês podem se perguntar, ué, Jussara, mas como que o leitor sabe a matéria que vai ser publicada? Ele já vai fazer uma carta sobre aquela matéria? Não, galera, não é isso, tá? Vejam só, o leitor, ele vai fazer uma carta sobre um assunto que ele já leu em um outro momento do jornal, tá? Ou da revista ou daquele site. Ele leu um determinado assunto, aí na próxima semana, no próximo mês, ele vai poder enviar, né, a edição daquele jornal, ou daquele site, ou daquela revista, a opinião dele, tá? Então, não é naquele momento. Naquele dia vai trazer um assunto que foi tratado numa outra edição. Bom, abordado numa outra edição. Bom, o importante é possível que a gente tenha, que as cartas dos leitores possam concordar ou não, tá, com aquele ponto de vista tratado daquele jornal. Tá? Não necessariamente vai ser para discordar, pode ser também para concordar. A carta do leitor é um gênero textual utilizado quando algum cidadão deseja posicionar-se criticamente a respeito de algum assunto ou acontecimento do momento. É um texto, gente, curto, tá? De curto tamanho mesmo, com uma linguagem concisa. O que é uma linguagem concisa, galera? É uma linguagem reduzida, enxuta, pequena e assertiva. O que é assertiva? Que vai direto ao assunto, vai direto ao ponto, não fica fazendo rodeios. Em sua estrutura, há forte presença do tipo textual argumentativo e expositivo. Por que argumentativo, gente? Se é algo que é para posicionar-se, precisa ter argumentos, ou seja,
elementos que favoreçam aquilo que você vai falar, né? Você tem que fundamentar as suas ideias. Defender o seu ponto de vista, você precisa fundamentar com argumentos que sejam convincentes, que precisem convencer quem está lendo a comprar aquela ideia, a concordar com você. Pode acontecer também da pessoa não concordar com aquilo que você vai escrever, pode discordar também, mas o importante é que você fundamente a sua ideia, ok? Bom, um aspecto interessante da carta, que é importante vocês guardarem, anotarem, que a carta do leitor é sim um exercício de se posicionar a respeito de temas e fatos sociais, tá, galera? Então, é importante também você ter em mente o público ao qual você quer atingir com aquele posicionamento, né? Então, quando publicadas, as cartas costumam ser agrupadas por assunto. Então, elas vão ser encaixadas de acordo com o assunto a que está tratando a sua carta. Temos aqui, né, um exemplo de uma carta do leitor. E aspectos estruturais, tá? É importante a gente destacar. Toda carta, gente, essa daqui não está apresentando, mas toda carta, ela tem uma data, tá? E um vocativo, a quem ela está dirigindo, tá? A quem ela está se dirigindo, para quem? E o corpo do texto, que é o próprio assunto, né? E a assinatura, tem que ter assinatura, não podemos fazer uma carta do leitor anônima, precisa ter uma assinatura. Principalmente, né, gente, agora em tempos de fake news, de falsas notícias, de falsas opiniões. Opiniões não, né? Opiniões não são falsas porque são opiniões, mas de falsas ideias que estão sendo deturpadas, é mais do que nunca a gente saber quem escreveu. Bom, contudo, é importante ressaltar que toda a carta do leitor, pessoal, vai ser destinada à equipe de redação do jornal, da revista ou do site, tá? Então, você vai enviar para a redação desse jornal, para a redação dessa revista ou mesmo desse site. Vamos ver o que escreveu o Maurício de Souza sobre terminal. Terminal, gente, onde fica um ônibus, tá? Embarque, desembarques de ônibus. Bom, ele começa assim. Até quando os acessos aos pontos de embarque e desembarque dos ônibus no terminal rodoviário João Goulart, em Niterói, continuarão a serem ocupados por ambulantes? Isto só atrapalha mais ainda o ir e vir dos passageiros. Como se bastassem, ainda existem pontos para servir a mais de uma linha independentemente. Qual a solução para isto? Cada dia que passa, está mais difícil de suportar este terminal. Será que vão esperar mais pessoas ficarem doentes devido ao estresse por motivo desta desordem para depois tomarem alguma providência? Maurício de Souza. Bom, percebam que o leitor, Maurício, ele está indignado, né, gente? Ele não está fazendo um elogio, ele está fazendo uma crítica, e uma crítica dura, né, sobre as condições do terminal rodoviário de Niterói, deles estarem ali, da existência, né, da presença de ambulantes. Então, para o Maurício, a presença de ambulantes dificulta o trânsito, né, dificulta ali a organização. Então, é uma opinião dele. Muita gente pode concordar, muita gente pode discordar, mas como se trata de uma opinião, de um ponto de vista, é importante a gente respeitar. Então, o que a gente pode perceber nesse texto? Nesse texto, a gente pode perceber, gente, já está com resposta. Perceberam que eu destaquei em vermelho? Já é resposta, tá? Porque o objetivo não é que vocês façam exercício, fiquem pensando, não. É só para a gente poder
fixar qual é a finalidade desse tipo de texto. A finalidade do texto é narrar um fato? Não, não está fazendo uma narração, contando uma historinha, com conflito, enredo, nada disso. O objetivo vou passar para a letra C, tá? Vou pular a B, que é a resposta correta. Promover um produto ou uma ideia para a imprensa na qual foi publicado o texto? Não, o objetivo aqui não está vendendo nenhum produto, né? O Maurício não está. A letra D, obrigar os governantes a tomarem uma decisão de relevância pública. Obrigar? Não, não é obrigar, né? Tanto é que ele não obriga, ele sugere, ele diz aqui, ó, através das interrogações, né? Ele pergunta assim, qual a solução para isto? Né? Então, ele diz, será que vão esperar mais pessoas ficarem doentes para depois tomarem uma providência? Então, quer dizer, são questionamentos, indagações, ele está indagando. Então, a finalidade do texto é expor uma situação, né, com fatos, ele fundamenta e argumentos para incentivar uma tomada de decisão. Aí vocês podem perguntar, professora, qual o argumento que ele usa? Ele usa o fato de que aquelas pessoas ali, elas tornam as outras doentes devido ao estresse, né? Causam doenças. Então, quer dizer, ocupar aquele espaço ambulante não facilita o ir e vir dos passageiros, ou seja, muito pelo contrário, o número de ambulantes, segundo o Maurício, opinião dele, tá, gente? Atrapalha o ir e vir e torna o ambiente estressante. Então, essa é a opinião dele. Então, ele fundamentou? Sim, os argumentos que ele usou foram esses. E aí ele sugere, ele fica ali questionando para que alguma coisa seja feita, né? Para que uma decisão seja tomada, né? E resolva aquele conflito. Bom, além da carta do leitor, gente, um outro aspecto de opinião é bem interessante a gente analisar. Um outro aspecto da opinião é interessante a gente analisar. É muito comum atualmente, né, em tempos da era digital, na era digital, em que a notícia ela chega rápida através de sites, Facebook, Instagram, temos aí muitos, né? Muitos caminhos, muitos canais para que a notícia chegue até nós, né? Chegue até o leitor. Então, o leitor ele pode comentar em tempo real aquela notícia. Né? Aconteceu há poucas horas. Se ele estiver ligado a uma rede social que transmita aquela notícia, ele pode ali, naquele momento, já comentar, já fazer o seu comentário. Então, como a gente pode perceber aqui, olha, nesta notícia, né, TV, T-Live, colocou, caminhão que carregava 5.000 litros de cachaça tomba no sul de Minas. Aí tem a imagem do caminhão tombado, né? E abaixo, pessoal, eu não destaquei aqui, mas só tem 2 comentários, tem, né, vários comentários. Esses comentários aqui são, na verdade, uma forma do leitor externalizar. É o espaço dedicado ao leitor. Então, se está ali podendo comentar, o leitor vai lá e pode colocar o que ele quiser. Algumas pessoas, gente, têm assim o hábito de serem desagradáveis nesses comentários, excederem-se um pouco, né? Até muito, né? Muitas pessoas acabam se excedendo demais, usando de palavras chulas, palavras grosseiras, palavras que ofendem, né? Passam a ofender quem está lendo, ofendem a própria notícia, enfim, acabam fazendo brincadeiras de mau gosto, né? Mas tem gente que leva a sério, que faz comentário legal. Eu aqui destaquei 2 que usam de certo sarcasmo e ironia, para algumas pessoas pode ser engraçadas, para outras não. Tendo em vista a gravidade do acidente, não é nada engraçado, né, gente? Uma pessoa comentou assim, o Matheus Lemos Lima, essa é boa,
tombo até caminhão. Essa que ele está dizendo aqui, né, está se referindo a quem? Essa cachaça, né? É uma referência aqui do pronome, né, anafórica, ou seja, citou antes, se referiu antes, a cachaça é boa, tombou até um caminhão, fez aqui uma intertextualidade. O Lauro Soares já comentou assim, não aguenta, carrega leite, ou seja, não aguenta, carrega leite, se não aguenta carregar cachaça, carrega leite. Eu só espero que essa brincadeirinha, às vezes, de mau gosto, né, que a gente está vendo a notícia aqui, eles, pelo menos o motorista, ou quem quer que seja que esteja envolvido no acidente, não tenha tido gravidade. Bom, é importante, pessoal, termos assim um cuidado, principalmente quando formos comentar algo em sites, em revistas, tá? Por quê? Porque a gente não sabe quem está lendo, se a pessoa está lendo aquilo ali, está recebendo, de que forma está recebendo. Então, nada de ficar ofendendo as pessoas, tá? Então, é preciso ter esse cuidado, porque nem tudo que você pensa você deve comentar, porque é um espaço reservado ao leitor. É preciso manter o bom senso em toda ocasião. Tá? Então, vamos guardar isso. Bom, galera, fechando esses dois aspectos de opinião do leitor, né, do espaço reservado à opinião do leitor, vamos tratar um pouco sobre aspectos semânticos da língua. Tá? Antes de mais nada, antes de nós falarmos sobre a antonímia e a homonímia, eu quero aqui deixar registrado que semântica, quando a gente fala de semântica, vocês podem ficar se perguntando, mas o que é semântica? A Jussara falou de semântica, mas eu não sei o que é. Gente, semântica é a relação estabelecida entre os vocábulos, entre si. Tá? Semântica tem a ver com o significado das palavras. É só isso. Então, dependendo do significado, ela vai ter ali um sentido. Eu até coloquei aqui, ó, o significado das palavras é estudado pela semântica, a parte da gramática que estuda não só o sentido das palavras, como as relações de sentido que as palavras estabelecem entre si. Essas relações, gente, pode ser de sinonímia, antonímia, paronímia ou homonímia. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver duas dessas relações, a antonímia e a homonímia. Em um outro vídeo, uma outra aula, a gente vai ver sinonímia e antonímia. Apesar de que vocês, provavelmente, já estudaram sinônimos e antônimos. Então, sinonímia, gente, nada mais é do que o estudo dos sinônimos, palavras semelhantes, né? De significado, ou seja, uma palavra que tem o mesmo contexto, o mesmo significado de outra. E antonímia são os antônimos, palavras diferentes. Então, quando você diz alegre e triste, são antônimos, né? Então, isso é estudar sinônimos e antônimos. Hoje, nós vamos ver um pouco sobre antonímia, né, antônimos, e vamos ver um pouco sobre homonímia, que são palavras homônimas, palavras que têm alguma relação aí de semelhança. Às vezes a semelhança é no som, na pronúncia, às vezes essa semelhança é na escrita, ou às vezes a semelhança é nos dois. A gente vai ver isso com mais calma mais adiante, nos próximos slides. Compreender essas relações, galera, nos proporciona uma maior compreensão do universo semântico. Isso quer dizer que, quanto maior conhecimento eu tenho dessas palavras, maior diversidade no meu falar, na minha escrita, eu vou ter. Então, quanto mais eu conhecer de homônimos, de parônimos, de antônimos, eu vou ter uma diversidade vocabular maior. Tendo uma diversidade vocabular maior, gente, o que eu vou ter? Eu vou ter mais diversidade na minha comunicação, né, nas minhas intenções comunicativas.
Então, daí a importância, viram só? Bom, falando da sinonímia, mais precisamente dos sinônimos. Os sinônimos, galera, designam as palavras que possuem significados semelhantes. Então, vamos lá. Andar e caminhar, usar e utilizar, fraco e frágil, todos são sinônimos. Mesmo que caminhar, andar, mesmo que usar, utilizar, mesmo que ser fraco, ser frágil. Beleza? Então, do grego, a palavra sinônimo significa semelhante nome, ou seja, semelhança em torno do significado. Não são iguais, são semelhantes. Os sinônimos perfeitos possuem significados idênticos, tá? Já os sinônimos imperfeitos possuem significados parecidos. Quer ver só? Gordo e obeso não são idênticos, não são perfeitos, são parecidos, tá? Então, córrego e riacho são parecidas ideias, mas não são idênticas. Beleza? Bom, exemplos de palavras sinônimas. Importante. O que quer dizer importante? Importante é igual significativo, considerável, prestigiável, indispensável, fundamental. Jussara, então se eu não quiser usar a palavra importante dentro de um texto, mas se eu usar fundamental, sim, vai depender do que você propõe, que às vezes você modificar, fazer uma outra escolha, vocabular, dá a ideia de que você é um leitor competente. Né? O que é ser um leitor competente? É exatamente você ter um vocabulário, galera, vasto, né? Você não ficar se repetindo, tanto para falar quanto principalmente para escrever. Então, quando você faz uso de sinônimos, você mostra a quem está lendo o seu texto que você é um escritor competente, né? Então, daí a importância de você conhecer. Necessário. Necessário é o mesmo que essencial, fundamental, né? Obrigatório, imprescindível. Né? Então, já pensou você, em vez de você usar a palavra necessário, você usar a palavra imprescindível? Né? Se eu digo assim, olha, a presença dos alunos na escola é imprescindível. Aí você fica assim, opa, o que é imprescindível? Imprescindível é necessário. Mas aí você usou um outro vocábulo, uma outra palavra. Não ficou na mesmice do necessário. Agora vamos ao homônimos. Homonímia. Homônimos são palavras que possuem, às vezes, a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, e às vezes possuem significados, mesma grafia e mesma pronúncia, tá? Existem os chamados homônimos perfeitos. Como o próprio nome já diz, perfeito. Perfeito, igual na escrita, grafia, tá? Grafia e escrita é a mesma coisa. Igual na escrita e igual na pronúncia. Como que você sabe, então, Jussara? Se eles são iguais na escrita e são iguais na pronúncia, como que eu vou saber distinguir um do outro? Simples, pelo contexto. Isso mesmo, galera, pelo contexto. Você vai saber distinguir um do outro pelo contexto. Então, se você olhar a frase, você vai perceber que ali, aquela palavra tem um significado. Se ela estiver inserida em outra frase, ela vai ter um outro significado. É o caso daqui, ó. O pelo do cachorro é curto, pelo caminho da vida. Bom, esse pelo aqui não é pelo do cachorro, é pelo do cachorro. Esse pelo aqui só pode ser pelo preposição, né? Pelo é porá, né? Pelo caminho. Então, o contexto vai nos dizer qual é o significado da palavra, quando se tratar de homônimos perfeitos. Homônimos perfeitos são aqueles iguais na pronúncia e iguais também na escrita, diferentes no significado. Exemplos de palavras homônimos, outros homônimos, tá? Não homônimos perfeitos. Temos 3 tipos de homônimos, tá? Os homônimos perfeitos, os homônimos homógrafos
e os homônimos homófonos, tá? Então, são 3 tipos: perfeitos, homógrafos e homófonos. Vamos agora falar dos homófonos, tá? Palavras homófonas são aquelas palavras que são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. É o caso daqui, ó. Sem, numeral, e sem, né? Ó, que indica falta. Sem, aqui, com C. Esse sem com S. Estão diferentes na escrita, mas iguais na pronúncia. Senso com S e senso com C. Senso com S quer dizer sentido, ou seja, você não tem senso do ridículo, você não tem senso, você não pensa para fazer, esse é com S. Agora, se eu fizer um levantamento estatístico, uma pesquisa no bairro, essa semana o censo fez um levantamento sobre o número de infectados por Covid no bairro de Silva Jardim, num determinado bairro de Silva Jardim. Esse censo aqui foi uma pesquisa, aí é com C. Mas se você pronunciar, você não vai saber. Mas se você escrever, aí sim. Por isso, homônimos homófonos. E homônimos homógrafas. Aí, homógrafas já são iguais na escrita e diferentes na pronúncia, tá? Então, aqui iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Aqui não, na de cima são iguais na pronúncia e diferentes na escrita, beleza? Aqui, iguais, os homógrafos iguais na pronúncia, e iguais, tá? Iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Aqui, iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Ó, colher é o talher. Agora, colher, pronúncia de colher, ó, tá vendo? É de apanhar, de recolher. Está colhendo o fruto da sua dedicação. Acerto. Ó, acerto. Eu acerto, ó, correção. E acerto, do verbo acertar, tá? Então, são pronúncias diferentes. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham feito as anotações e, caso não tenham conseguido fazer as anotações, vocês possam retornar ao vídeo, né, e assistir quantas vezes forem necessárias. Afinal de contas, é muito importante que vocês tenham aí essa aula anotada e apreendida na cabecinha de vocês, para que vocês possam resolver as atividades, né, através do Google Formulário ou as atividades impressas que vocês recebem na escola de vocês, tá? Um grande abraço, até mais, fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.